o papel da mulher de Deus na igreja. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos começar com a leitura da palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 2, no versículo 21. Então Yahvé fez cair um topor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé modelou a mulher e a trouxe ao homem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá. O papel da mulher de Deus na igreja. Veja, o tema é específico para as mulheres de Deus, né? As mulheres que anseiam por amar a Deus, que têm um desejo profundo e reto no coração de amar mais a Jesus. A nossa vida aqui nessa terra, ela vai passar, né? E o que vai sobrar é a nossa alma e tudo aquilo e nossa capacidade de amar a Deus, né? O quanto que a gente amadureceu, foi curado da nossa mortalidade para poder viver o céu em plenitude. Então, essa vida vai passar. E a nossa dignidade de mulher não. Então, a nossa alegria deve estar em realizar plenamente a vontade de Deus, uma vez que nós somos mulheres de Deus, né? Então, o que tem acontecido, né? O feminismo tem tratado, né, de questões igualitárias, né, dizendo que nós devemos ser iguais aos homens. Só que o catecismo da igreja vai dizer para nós que nós temos dignidade igual, porque a nossa dignidade é de ser criados por Deus. E com o mesmo carinho que Deus criou o homem, também nos criou. Só que nós adotamos e assumimos papéis diferentes, porque nós somos diferentes, né? É um assunto muito polêmico essa questão do papel da mulher, porque sempre há aquela ideia de inferioridade, né? E, na verdade, o que não há é igualdade de papéis, né? Tem coisas que o homem faz que a mulher não pode fazer. E não é uma questão de não poder por não ter méritos para fazer, né? Tem muitas mulheres que assumem papéis masculinos e que fazem muito bem. Só que vamos entender uma coisa. Se a gente for colocar homem, liderança, mulher, auxiliar. Por quê? Porque há no nosso corpo físico uma diferença. Eu não sei se vocês já notaram, mas o nosso corpo é diferente do corpo do homem. Talvez as feministas não, mas a gente precisa ter essa ideia. Que nosso corpo é diferente do homem. Isso tem um porquê. Deus age na ordem das coisas. Então, nós não somos iguais aos homens. E não adianta querer ser. Por exemplo, nas nossas emoções, nós reagimos diferente do homem. Nós não temos as mesmas emoções que um homem tem. Então, isso deve ser por um propósito maior, né? Fomos criadas diferente mesmo. E havia nisso um propósito de Deus. Deus queria que fosse assim e ponto. Não há o que questionar, só há o que viver e o que ser, né? Não se permitir ser adulterada pelo feminismo. Porque me parece que o feminismo trava uma luta de cabo de guerra, né? Onde a gente tem sempre que estar buscando subjugar o homem, como se para ser igual a alguém eu precisasse humilhar o outro. Aí o que acontece? Veja, a gente acaba efeminando o homem,
neutralizando a capacidade dele de ser homem, né? Porque o homem precisa aprender a ser homem. O homem passa a não mais se sacrificar porque a mãe dele se sacrifica por ele, faz por ele. A mulher dele se sacrifica por ele, faz por ele, ganha mais do que ele, é formada e ele não, né? Então, a mulher assume um papel de liderança e muitas das vezes a gente fica estressada, cansada, reclamona e o que mais a gente faz? Reclamar do marido. Só que quando há dentro de uma família papéis invertidos, a consequência é uma família desestruturada, mesmo que nessa família tenha mãe, pai e filhos. Se não houver a ordem das coisas que aconteceu desde a criação do homem e da mulher, se não houver essa ordem das coisas, a família tende a se destruir. Então, em situações de liderança, o homem vai sempre liderar melhor. Isso não é uma questão de ser machista, não. Isso é uma questão biológica, uma questão psicológica, uma questão emocional, não é? Então, acabou-se que nessa luta, nessa briga, né, nessa guerra, acabou que as famílias estão perdendo, né? Hoje a gente vê, por exemplo, né, os frutos dessas ideias, desses conceitos feministas na nossa cabeça filhos totalmente desestruturados, jovens com 15, 16 anos e até menos cometendo suicídio, porque famílias desestruturadas. Então, se esse sistema funciona, por que as consequências dele é a morte? Então, isso me lembra muito a palavra de Paulo. O salário do pecado é a morte, não é? Então, quando Deus criou o homem e mulher, e assim disse a eles, crescei e multiplicai-vos. Ou seja, Deus criou ali a família. E a família que Deus criou foi essa, né? E às vezes a gente justifica algumas coisas, né, nessa nova modalidade de família, né, entre aspas e um aspas bem gigante aí, nessa nova modalidade de família. Por exemplo, é melhor que um homossexual adote uma criança do que um heterossexual que abusa da criança ou que, por exemplo, uma mãe que joga a criança fora. Sabe o que é bom, na minha opinião? Que homem e mulher se unam e façam a vontade de Deus. Porque você ser mãe, você ser pai, esse é o seu papel na igreja e o seu papel social, né? Não há um outro caminho. Esse é o caminho. Então, quando Deus nos colocou como uma auxiliar ideal e nos criou para ser ajudadora do homem, porque não era bom que o homem ficasse só, não foi para que estivéssemos abaixo do homem, mas para que caminhássemos ao lado do homem, para que pudéssemos ajudá-los. E eu acho interessante que fazendo uma meditação para falar sobre isso, né? Porque hoje é mais uma partilha para partilhar sobre essa questão do papel da mulher na igreja, da mulher de Deus na igreja. Eu ficava a pensar no maior modelo de mulher para nós, que é a Virgem Maria. E engraçado que apenas João estava lá. As outras eram mulheres, né? Jesus encontrou Verônica e Verônica enxugou o rosto de Jesus. As mulheres de Jerusalém que Jesus encontrou e disse: não chore por mim, mas por vós mesmos e por vossos filhos. Então, o tempo todo, havia mulheres ali, e a mulher tão forte, para apoiar Jesus a fazer a vontade de Deus, né? Eu acredito que, eu estou certa que o apoio de Nossa Senhora naquele momento, no trajeto da cruz até a crucifixão e depois da crucifixão, eu acho que foi crucial para que Jesus continuasse a carregar a cruz. Havia ali um homem exercendo o papel dele, se sacrificando, e uma mulher exercendo o papel dela, apoiando, sendo o suporte para o homem. Esse é o papel da mulher na igreja. Uma mulher de Deus é uma mulher que vai ajudar o seu marido, o seu namorado, o seu irmão de ministério, o seu irmão dentro de casa, o seu pai a ser mais de Deus e a aprender a se sacrificar para fazer a vontade de Deus, né?
né? Então, a gente precisa entender que o nosso papel é um papel de ajudadora, de auxiliadora, né? E esse papel não nos diminui, pelo contrário, nos dignifica, né? Esse é o papel da mulher, ser mãe, viver a maternidade, seja ela física ou espiritual. O papel da mulher na igreja é ser a ajudadora do homem. Eu preciso ser apoio para que o meu noivo se sacrifique para fazer a vontade de Deus. O que é ser uma mulher de Deus? Se não uma mulher que vive o original. Porque nós somos adulteradas. Ok, muitas vezes pelo machismo. Mas veja, o machismo não pode justificar o meu erro. Eu não posso querer deixar de ser quem eu sou. Eu não posso querer de ter a beleza que eu tenho, porque o machismo me adulterou. O erro do homem não pode e não deve adulterar o que eu sou. O que eu sou é o que eu sou. Porque o ser feliz é viver aquilo que nós somos criadas para ser. Eu não estou aqui fazendo apologia ao machismo. Eu estou defendendo os homens, sim. E toda vez que tiver a oportunidade de fazer isso, eu farei. Porque se dentro da minha casa eu não aprender a respeitar os homens da minha casa, eles não serão para essa sociedade aquilo que essa sociedade precisa. Então é necessário que a gente comece a analisar alguns pontos e algumas questões que homem precisa se portar como um homem e mulher tem que ser aquilo que ela foi criada para ser. O sentido da minha vida é fazer a vontade de Deus e ser aquilo que Deus me criou para ser. E principalmente, né, Deus me criou para ser mãe, para ser fecunda. Então, eu preciso ser mãe para ser salva. A palavra diz isso. A maternidade há de salvar a mulher. Então, é necessário que a gente tenha isso em mente e que a gente aprenda de hoje, de agora, que muitos dos nossos problemas de identidade vêm porque a gente não assume o nosso papel. Falando para as meninas que não são católicas, eu estou falando para as mulheres de Deus. Tem mulher dentro da igreja pensando como uma feminista, dizendo que nós católicas temos o direito de decidir. Você tem direito de decidir pela vida. Você tem direito de decidir casar, ter filhos e não usar anticoncepcionais. Esse é seu direito, porque é isso que diz a igreja. E se você é católica, aí se você quer o seu direito de decidir fora daquilo que a igreja diz, então saia da igreja, porque você não é católica. Então seja uma feminista, que é mais bonito do que se fingir católica. Do que dizer, nós católicos, isso que eu li foi ridículo. Patético isso, não é? Tipo, católicas pelo direito de decidir. Decidir o quê? Já está tudo decidido. Não leem a palavra, não leem catecismo, não obedece à igreja e quer decidir pelo quê? Ah, porque a mulher tem que ser ordenada. Quem disse? Onde é que está escrito que ela tem que ser ordenada para ser igual ao homem? Para ser respeitada como o homem é? A mulher precisa ser modesta, a mulher precisa ser mãe, ela precisa ser uma boa esposa, ela precisa ser uma boa freira, uma freira que viva os princípios da sua congregação. É isso que a mulher precisa ser para ela ser respeitada dentro da igreja. E não assumir cargos. Que cargos não dá. Como é que eu quero dizer? Os cargos dentro da igreja não assinam contrato de gênero. Não diz que você é mais mulher porque você foi ordenada ou não. O que diz que você é mulher é a maternidade. Isso diz que você é mulher. E mais uma vez volta a frisar, tanto a maternidade física como a maternidade espiritual. Então, a mulher não precisa ocupar cargos para ser mulher, ela já é mulher. E eu acho que qual é o grande problema? Nós não aceitamos quem somos. A gente quer ser igual ao homem. A gente quer assumir papéis que não são nossos. A gente quer liderar. Só que isso não cabe para nós. E vou finalizar dizendo assim. É muito triste
ter que combater isso dentro da igreja. Mas eu também fico muito feliz quando eu vejo pessoas com reta intenção, meninas com reta intenção, de ser exatamente aquilo que Deus quer que elas sejam. Eu sei que é muito difícil, mais uma vez, retirar todos esses conceitos que já vêm de berço na nossa cabeça. Mas não é impossível fazê-lo. Então, eu deixo aqui a meditação que eu propus para vocês, né? Você é uma mulher de Deus? Porque eu acho que essa meditação vai poder responder o que você é, quem você é, a sua identidade. A minha identidade diz que eu fui criada por Deus, eu fui criada mulher para assumir o meu papel, que não é o mesmo papel que o homem. Eu não fui criada para ser pai, eu fui criada para ser mãe.